Na Bíblia, em Isaías 8, 19, 20 está escrito: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiums dizem não tem valor nenhum. Os mortos não podem nos ajudar, os mortos não podem nos ensinar um caminho, muito pelo contrário. Aqueles que nós pensamos ser os mortos, quando nós vemos alguém que se pareça um familiar, por exemplo, que já faleceu, não são os nossos familiares, os nossos amigos, mas sim demónios. É muito importante nós termos atenção, porque a Bíblia já nos ensina isso. Olá, meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Nós hoje vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, não só para os pais, como para os filhos, para os jovens. Eu lembro-me que quando eu fiz este vídeo, sobre este assunto no meu canal alemão, eu recebi comentários de pessoas, de jovens, extremamente jovens, a agradecerem pelo vídeo, outros a dizerem que estavam também já neste caminho, Enfim, é algo importante, tanto para os pais como para os jovens, principalmente aqueles que não estão num lar cristão, não é? Que têm autorização de ver qualquer coisa, de julgar qualquer coisa também, Por isso, prestem atenção neste vídeo. Não se esqueçam de dar o vosso like, porque é importante, ajuda com que o YouTube recomende o vídeo, e este assunto é um assunto extremamente importante para os nossos jovens. E, por que não, compartilhá-lo, Agora vamos lá, gente. Nós hoje vamos falar aqui sobre os jogos, as brincadeiras que as nossas crianças, os nossos jovens costumam ter, que atrai para si demónios, abre brechas, portais enormes para com que os demónios tenham legalidade nas suas vidas. E normalmente isto acontece quando os pais não são cristãos. Foi o que me aconteceu a mim, por exemplo, não é? Quando se pode falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto, e pronto. E assim as pessoas, os jovens, as crianças, vão escorregando para este caminho. Para quem não sabe, eu já estive no ocultismo, caso tu tenhas entrado aqui pela primeira vez no meu canal, não é? Eu já estive no ocultismo, não digo isso com orgulho, mas posso agradecer ao Senhor que Ele tenha-me arrancado desta vida, não é? Por isso, eu já estive no ocultismo e é assim, a minha família não era cristã, nós falávamos sobre muita coisa, muitos assuntos. Eu nasci em África, os meus pais também, os meus irmãos mais velhos, eu não conheço, de onde eu nasci em São Tomé, mas fui criada em Portugal e normalmente eu até digo que sou portuguesa, porque eu não faço ideia de como é o país, a ilha em que eu nasci, não é? Mas, enfim, mas a minha família inteira é de lá, os meus irmãos mais velhos são de lá, e então era muito normal haver conversas sobre mortos, mortos que nós dizíamos, pronto, eram os fantasmas que apareciam para as pessoas, sobre bruxos, enfim.
este tipo de conversa assim mais oculta. Nós podíamos ver qualquer coisa, né, que nós quiséssemos, tipo filmes filmes de terror, pronto, qualquer coisa não, que aqueles filmes mais picantes para adultos, isso nós não podíamos ver, mas pronto, tirando isso, filmes de terror, nós pronto, éramos crianças, mas víamos os filmes de terror e nós podíamos ver os filmes de terror. Nós ficávamos até tantas horas da noite, né, a conversar e a ver filmes de terror e depois, pronto, e depois tínhamos medo, né? Tínhamos medo de ficar em casa, tínhamos medo de dormir sozinhas, tínhamos medo de ir à casa de banho sozinhos, né? Porque ficávamos ali com a mente no que nós tínhamos visto. Mas enfim. E assim fui crescendo, né? Habituada com estas coisas. Até que um dia, gente, o que é que aconteceu? Nós começamos através de uma amiga, acho eu. Na altura eu estava de férias com a minha madrinha, na casa da minha madrinha, né? Eu já não vivia com ela, mas eu ia várias vezes de férias para a casa dela. E quando eu voltei de férias para a casa dos meus pais, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, né? Então eu aprendi um jogo que tinham ensinado as minhas irmãs, que vocês com certeza já devem ter visto, ouvido falar, ou até mesmo já devem ter jogado, que era o jogo do copo. Uns dizem, eu não sei o nome deste jogo, né? Onde põe-se assim letras, várias letras, e nós fazíamos com um copo, fazíamos perguntas e o copo respondia às nossas perguntas. Há quem faça com canetas, né? Que vai assim rodando, enfim. Depois também houve um jogo que também foi ensinado, era assim com uma correntinha, que se fazia uma pergunta e se a corrente mexesse para aqui, eram só perguntas que só podiam ser respondidas com sim ou não. Se a corrente mexesse assim, seria não, e assim seria sim, não é? A resposta da corrente. E nós íamos jogando muito estes jogos, até que um dia eu e as minhas irmãs fomos passar as férias com o meu pai, com o nosso pai. Os nossos pais já estavam separados, né? Então nós fomos passar as férias com ele e connosco, ou melhor, acho que foi um fim de semana. Não foram férias, foi só um fim de semana. Não interessa, mas pronto. Nós estávamos em casa do nosso pai e connosco estava uma amiga também, né? Que teve aquele tempo também em casa do meu pai, conosco, do nosso pai. Pronto, eu digo do meu pai porque é do meu e não é o vosso, né? Mas é do meu pai com as minhas irmãs. Pronto, nós estávamos lá em casa, né? A dormir, ou melhor, nós devíamos dormir e ficámos na conversa até às tantas. Vocês devem saber como é que é, né? Agora, se estão dois jovens, três jovens, não interessa, juntos, né? O que é que eles fazem? Telemóvel, só jogam. Antigamente era o quê? Conversa, conversa, conversa fiada até às tantas da noite, né? Depois era o pai que dizia assim: vão dormir, calem-se! Calem-se, porque já está tarde, amanhã vou ter que levantar cedo para ir trabalhar. Ai, gente, esta época era muito boa, mas prontos. O que é que nós fizemos? Nós fizemos a nossa cama para dormir, né? A minha irmã mais velha e a amiga dormiram na cama e eu e a minha irmã mais nova, nós pusemos um colchão no chão, porque nós queríamos continuar na conversa, né? Então pusemos um colchão no chão para nós continuarmos a falar baixinho. Nós falamos baixinho, né? Fizemos assim de maneira que ficássemos a olhar umas para as outras. A minha irmã e a nossa amiga na cama, de cabeça para nós e nós no chão, de cabeça para elas e ali a falar baixinho. Até que nós, entretanto, nos despedimos. Ok, agora vamos dormir, né? Já está tarde. Já está tarde, então vamos dormir e tal. Apagamos a luz, gente. Vamos dormir. Vocês nem imaginam o que nós vimos. Eu e a minha irmã mais nova. No mesmo momento, no mesmo local, nós vimos a mesma coisa. Nós vimos entre a minha irmã
mais velha e a amiga, a nossa amiga, que estavam na cama as duas, entre elas, no meio delas, nós vimos algo lá. E nós nos assustamos, nós as duas estávamos no chão, né? Eu e a minha irmã mais nova. Nós as duas nos assustamos no mesmo momento, sem nos falarmos uma à outra, né? Nós nos assustamos com o que tínhamos visto e tapamos a cabeça com o cobertor, né? E, entretanto, nós ficamos ali debaixo do cobertor, cheias de medo. E uma disse para a outra, eu vi uma coisa. E a outra, eu também. O que é que tu viste? E a outra, ai não, eu não sei se eu vi certo. Diz tu primeiro o que é que tu viste. Não, diz tu. Gente, nós não estávamos a acreditar no que nós tínhamos visto. Se realmente nós tínhamos visto a mesma coisa e se era realmente aquilo que nós tínhamos visto. Então foi aí que uma disse para a outra, eu vi o bebê. E a outra disse, eu também vi o bebê. O bebê era o nosso irmão mais novo. Eu tive um irmão que faleceu ainda no hospital. Ele nem chegou a ir para casa. E nós só o tínhamos visto uma vez, que foi no dia do enterro dele, né? A única vez que nós o vimos. E naquele dia, naquela noite, eu e a minha irmã mais nova, no mesmo local, na mesma hora, vimos exatamente aquela figura. E nós, debaixo do cobertor, cheias de medo, tínhamos chegado à conclusão que nós tínhamos visto a mesma coisa. Entretanto, continuamos a perguntar à outra, como é que foi que tu o viste? Tudo debaixo do cobertor, cheias de medo. Como é que foi que tu o viste? E eu já nem sei quem foi a primeira a dizer, quem foi a segunda, também não interessa. Mas nós dizíamos uma à outra, eu vi-lhe assim, exatamente como nós o vimos, né, no dia do enterro. E eu também. Com algodão na boca. Em Portugal, não sei se aí no Brasil também é assim, né? Pelo menos na altura que foi o enterro do meu irmão, quando nós o vimos, estava ele, pronto, ali, né, no caixão, com o algodão ainda na boca, e foi exatamente assim que nós o vimos. Nós as duas, no mesmo momento, na mesma noite, no mesmo momento, no mesmo local, vimos ali a figura do nosso irmão, pensávamos nós, né? Entretanto, no dia seguinte, nós falámos com o nosso pai e dissemos-lhe sobre o assunto. O meu pai não quis ouvir, não prestou muita atenção. O meu pai sofreu bastante com essa perda. Por isso ele, pronto, não quis nem prestar atenção. E nós depois falámos com a nossa mãe, que já prestou mais atenção sobre isso. Não sei o que é que ela fez. Ela, na altura, eu lembro-me dela ter dito que ele precisava de uma oração para descansar, né? A minha mãe na altura também não era cristã, enfim. Não sei se a minha mãe depois teve alguma reação em relação a isso, não faço ideia. Mas prontos, isso aconteceu de verdade. Eu e a minha irmã mais nova vimos no mesmo lugar, na mesma altura, no mesmo momento, no mesmo sítio, a figura do meu irmão mais novo que morreu, bebezinho, recém-nascido. Gente, e o que aconteceu? Nós, depois do susto, começamos a achar que ele queria falar connosco, né? Então nós tentamos manter contacto com ele através daqueles jogos que nós já tínhamos aprendido, né? Os jogos com as letras. E foi assim durante algum tempo. Nós íamos preparávamos aquele jogo e dizíamos, olha, vamos lá chamar para ver se ele vem. Para quem está a me ouvir, para os jovens, para as crianças, né, que estão neste mundo, que entraram, que ouviram de repente falar deste jogo, na escola, entre os amigos, não façam isso, isso é um perigo, isso não são os vossos entes queridos, não é? Muitas vezes nós pensamos, na altura, eu e as minhas irmãs, nós acreditávamos que realmente fosse o nosso irmão que queria falar connosco. Não são os vossos entes queridos, né? São demónios que se afiguram, que se personificam
no vosso ente querido. Os demónios conhecem a nossa vida, né? Conhecem as nossas ações, os nossos pensamentos, não, mas conhecem os nossos desejos também, né? Pelo que nós falamos. Eu acredito que quando nós fazíamos já estes jogos, em casa da minha mãe, nós com certeza já tínhamos falado sobre falar com o nosso irmãozinho ou algo parecido, não é? Então, os demónios aproveitam-se destas situações que eles conhecem da nossa vida para encontrarem brechas, legalidade, para entrar nas vossas vidas, nas nossas vidas. O que aconteceu? As minhas irmãs não tiveram no ocultismo, né? Pelo menos que eu saiba, pelo menos não assim como eu, né? Porque eu não sei, eu não posso falar delas, por isso eu falo de mim, né? Eu entrei no ocultismo, eu várias vezes tentei falar com mortos e achava que estava a falar com os mortos. Hoje eu sei que não eram os mortos, não é? Hoje eu sei que eram demónios, hoje eu sei que era uma prisão que eu estava, né? E tudo isso porque já tinha começado há muito, muito tempo atrás. Agora, porquê que normalmente com uma... Imaginem, eu e as minhas irmãs, né? Nós vivíamos na mesma casa, nós tínhamos a mesma família, o mesmo meio. Eu já disse aqui, né, que a minha infância não foi boa, não só a minha, as das minhas irmãs também não, né? Foi com muita agressão física e verbal. E o que é que faz, por exemplo, uma criança no mesmo meio, por exemplo, abrir-se para esta situação? Fui eu, por exemplo, e a outra não. Gente, nós somos, e eu já disse aqui em uma das orações que nós fizemos, né, na campanha, não comparem os vossos filhos, porque apesar de, por exemplo, 3 filhos estarem numa casa, 3 filhas neste caso, eu tenho mais irmãos, mas na altura éramos nós as 3. Apesar de nós as 3 estarmos lá na mesma casa, na mesma situação e vivermos a mesma situação em casa, nós éramos e continuamos a ser pessoas diferentes, né? Nós sentimos as coisas de maneiras diferentes. E, por exemplo, o que pode causar uma ferida em ti, não causa no teu irmão, na tua irmã, né? Por isso, eu disse aqui em um vídeo, não comparem as vossas crianças. Vejam cada criança da maneira como ela é, não é? Tentem perceber o que é importante para cada criança, né? Porque às vezes o falar com uma criança não vai causar o mesmo impacto. As palavras que tu usas com uma criança não vai causar o mesmo impacto com outra. Eu há tempo quando eu estive em Portugal, eu estive em casa de uma pessoa que gritou bastante com o seu filho. Gritou, era com o filho e com mais... Eram 2 crianças, né? Gritou e reclamou com o seu filho e tal. E o filho saiu da sala e foi para o quarto. Ficou bem sozinho, bem triste durante um bom tempo. E aquele pai não tinha dado conta. A outra criança, que nem era filho dele, mas que ele gritou da mesma maneira, porque era família e prontos, né? Depois de um tempo já estava na boa, já estava a brincar, já estava, enfim. E o próprio filho ainda estava triste no quarto. E eu fui lá e disse: o que é que se passa? E ele assim, cabeça baixa, nada. E eu disse, eu sabia o que é que se tinha passado, né? Eu tinha visto. E eu disse: não fiques assim, não fiques triste. E pronto, falei e tal. E disse: agora vamos lá, vamos ficar ali outra vez todos juntos. E já passou. Entretanto, eu fui falar com o pai da criança e eu disse: olha, tu tens que ter mais cuidado como tu falas com o teu filho. Tu o magoas e tu nem te apercebes disso.
E ele ficou muito espantado, mas porquê e tal? E eu disse, tu não reparaste que desde a altura que tu falaste aqui com eles, que ele está o tempo todo sozinho, triste, estava ali sozinho. E esse pai disse para mim, porquê que ele vai estar assim? Eu falei assim com ele e com o outro, das duas maneiras, da mesma maneira. E o outro está aqui na brincadeira, porquê que ele está assim? E eu disse-lhe, ei, peraí, são pessoas diferentes. São crianças diferentes. E olha que o tom dele foi... Eu estava lá e eu me assustei, né? Imagina agora uma criança. Eu disse, não pode ser. Uma criança é uma criança e a outra é outra. E tu falaste desta maneira, já fazia um bom tempo e nem reparaste o quanto o teu filho ficou triste e magoado. E desde aquele tempo ele ficou sozinho no quarto dele, né? Porque está magoado. Enfim, entretanto, passou esta situação, mas é só aqui para vos mostrar, né? Não é ter filhos preferidos. Não é dar mais atenção a um do que ao outro. Mas é saber ver a sensibilidade, não é? De cada criança, conhecer, né? Tentar conhecer o interior de cada criança. Para quê? Porquê que isso é tão importante? Para não dar brechas ao inimigo. O inimigo apodera-se, toma lugar aonde há brechas, não é? Muitas vezes por traumas, né? Crianças tristes, amarguradas, crianças que sofrem abuso, sofreram abuso. Foi o meu caso, não o das minhas irmãs, não é? Por isso, eu era lá, apesar de nós termos a mesma vivência em casa, eu era a mais vulnerável, né? Com palavras, histórias que eu ouvi na minha infância, que já está aqui, já contei no meu primeiro vídeo. Não vou falar sobre isso porque... por respeito simplesmente, né, ao meu pai, que, enfim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas o meu canal é para dar os meus testemunhos, né? Por isso, quem quiser saber, já está aqui no canal no meu primeiro vídeo. Mas prontos, eu era uma criança muito ferida, muito... traumatizada, eu sentia-me sempre muito sozinha, muito rejeitada. O inimigo apodera-se das nossas emoções, né? Das nossas sensibilidades, né? Da rejeição que nós sentimos para tentar se fazer amigo, para se aproximar. E então... eu não estou aqui com isso a pôr a culpa nos meus pais, nem nos meus irmãos, nem na minha situação, nem na situação que eu vivi. Não estou nada a fazer isso. Eu não me vejo, se há uma coisa que eu não me vejo, é como vítima, gente. Cada história da minha vida, desde a mais fácil até a mais complicada, eu vejo, eu nunca... tentei me ver como vítima, não. Eu olho para cada situação, eu digo, foi difícil, eu não sei como superei, ou melhor sei, foi com a ajuda de Deus, senão não teria superado, não é? Mas nunca numa de me pôr de vítima. Mas o que eu quero dizer é, a minha situação naquele momento, como uma criança que tinha sido muito magoada com palavras, vindas de quem me devia, né, amar e devia me proteger, né? Foi uma das pessoas que mais me magoou. Os abusos que eu sofri e este vazio, né? Eu carregava um vazio em mim que me fez então procurar algo que me preenchesse. E quando nós então estamos no meio em que tudo pode, dá para falar de tudo, dá para conhecer tudo, o inimigo
vai se aproveitar exatamente, né, desta brecha, desta legalidade que os próprios pais dão, né? Porque não são cristãos, porque não usam da sua autoridade espiritual para proteger o seu lar, os seus filhos, né? Então o inimigo usa exatamente dessas legalidades para se apoderarem da vida dos filhos. Nós vemos na Bíblia, não é, que as crianças, apesar de serem crianças, também podem ficar possessas. As crianças, infelizmente, também podem ser possessas, né, por demónios, né? E porquê? Se elas são inocentes, se elas não dão brechas, né? Se elas não têm maldade, de onde é que estes demónios vêm? Está uma história na Bíblia que um pai foi à procura do Senhor Jesus para que libertasse o seu filho, né? E o Senhor Jesus perguntou, o Senhor Jesus não estava lá, os discípulos não conseguiram libertar o menino, né? Entretanto chegou o Senhor Jesus, libertou o menino e perguntou então ao pai desde quando é que ele sofre, tem aquele problema, e o pai disse desde a infância, né? Então as crianças ficam possessas também, né? E como é que estes demónios podem ter lugar na vida de uma criança, de uma criança inocente? Eles entram por brechas, né? Brechas por legalidade, brechas no coração, sentimentos, mágoa, tristeza, sentimento de rejeição, abusos. E não só, não é? Principalmente se os pais não forem cristãos, quer dizer que a casa está aberta, né? Para qualquer Deus, entre aspas, Deus com D pequeno, né? Mas pronto, para qualquer entidade, né? Que queira se apoderar daquela casa. E às vezes não. E os próprios pais dão legalidade para que os demónios tenham lugar na vida dos filhos. Principalmente quando estes pais estão no ocultismo, estão em religiões, né, que não têm nada a ver com Deus. Eu lembro-me quando eu estava no ocultismo, eu já contei aqui essa história. Uma vez o meu filho estava a dormir comigo no meu quarto, ele ainda era pequenino. E eu vim para o meu quarto para fazer uma oração, daquelas que eu fazia no ocultismo. O meu filho estava deitado calmamente a dormir e eu então sentei-me e pensei, então olha, vou orar agora aqui, né? Ele estava a dormir, estava tranquilo, não iria incomodar e tal. Mas eu quando comecei a orar, o meu filho, que estava do meu lado, no outro lado da cama, começou de repente a ranger os dentes bem alto. Eu olhei para ele, por causa do barulho dos dentes, vi que ele estava extremamente vermelho, pus a mão na cara dele, ele estava super quente, gente. E isso tudo a partir do momento que eu comecei a fazer aquela oração. Eu assustei-me, o que é que eu fiz? Eu orei para Deus. Porque é sempre assim, né? Nós fazemos as nossas coisas erradas e quando dá mal, nós corremos para Deus. Mas pronto, eu orei a Deus, pedi a Deus que não deixasse com que acontecesse nada com ele e tal. Eu ainda não era cristã, eu ainda não me tinha convertido, mas mesmo assim eu sabia que Deus é Deus, né? Então eu pedi a Deus e tal, eu depois, enfim, depois daquela oração, eu procurei a pessoa com quem eu falava sobre estas coisas e eu vi que o meu filho tinha reagido assim por causa daquela oração. Então, eu naquele momento eu vi, né? Eu assisti como ele se debatia na cama, como ele arrangia os dentes e estava vermelho. Eu vi. Mas se eu não tivesse visto, teria acontecido na mesma. A única diferença seria que eu não teria visto, né? Mas eu vi,
posso dizer que sim, as nossas orações, ainda, gente, eu em momento nenhum pensei, eu vou prejudicar o meu filho com isso. Eu não queria em momento nenhum prejudicar o meu filho. Para mim, naquele momento, era a minha vida, né? Não tinha nada a ver com o meu filho. Mas eu já estava a dar brechas para que o meu filho se tornasse um prisioneiro de Satanás, um prisioneiro dos demônios. Então, se a tua vida está na direção de Deus, se a tua casa está sob a proteção de Deus, né? Está sobre a influência de Deus, os teus filhos que estão debaixo da tua autoridade espiritual também o vão estar. Também vai estar, né? Se eles não forem grandes, se eles não tiverem já as suas vidas e tal, se eles forem pequeninos. Agora, se a tua autoridade espiritual vem do inimigo, ainda que tu digas assim, mas eu não sirvo ao inimigo, mas eu não tive no ocultismo. Mas se tu não és cristão, só há aqui dois, não há um terceiro termo, não há um terceiro, uma terceira escolha. Só há o bem e o mal, só há Deus e o diabo, só há o céu e o inferno. E uma terceira escolha não existe. Por isso, ou tu serves a Deus ou tu serves ao diabo. Por isso, cuidado, muito cuidado para os pais que deixam os seus filhos ver qualquer coisa, fazer qualquer coisa, jogar qualquer coisa, né? Que não procura a proteção de Deus sobre a sua casa, a sua vida e a vida dos seus filhos. Filhos, crianças, jovens, cuidado com os jogos que vocês jogam na escola, entre os amigos, que vocês aprendam a dizer não. Ensinem os vossos filhos a dizer não. É um problema também, é algo que eu já vi que, infelizmente, muitos pais não ensinam os seus filhos a dizer não, às vezes até para familiares. É importante dizer não, é importante as nossas crianças saberem se impor e dizer não. Mas sobre isso vamos falar num outro vídeo, que é para o vídeo não ficar muito longo. O que eu queria ainda mais dizer era, na altura que nós fizemos a campanha aqui há um tempo atrás, né? Um dia em que eu estava a orar para fazer o vídeo, a fazer o vídeo, no mesmo momento o meu filho mandava-me mensagens, só que eu não estava a ver, porque eu estava com o telemóvel, mas estava de olhos fechados e estava a orar. Foi numa oração até de libertação aí, que houve pouquíssimas visualizações, mas não interessa. E naquele mesmo momento, enquanto eu orava, o meu filho mandava-me mensagens a dizer que estava a sentir o corpo dele a formigar, o corpo dele inteiro a formigar. Ele não estava em casa naquela altura, ele estava num seminário em que ele não dormia mesmo em casa, e ele teve que voltar para casa por causa do corpo que lhe estava a formigar, as mãos e tudo mais. Exatamente na altura que eu estava a fazer a oração de libertação para os filhos, aí na campanha, que está aí no canal. Quando eu desliguei o telemóvel e depois vi as mensagens dele a dizer mamã liga, eu digo mamã porque é assim que ele chama, é assim que os alemães, né? Para vocês não pensarem, um menino tão grande já com 16 anos e continua a dizer mamã. Aqui na Alemanha é assim que mesmo os adultos chamam os pais, né? Tratam os pais por mamã e papá. Papa e mamá. Então ele dizia, mamá liga, e eu não sei o que está a acontecer, estou com um formigueiro aqui no corpo. E isso, depois ele voltou para casa, isso passou no mesmo, depois de eu ter terminado a oração, isso passou, ele voltou para casa, né? Foi ao médico, o médico não encontrou nada, e ele ficou bom. Só foi naquele momento,
No mesmo dia de manhã eu já tinha falado com ele, escrito e dito, então como é que estás? Está tudo bem? Está tudo bem, foi o que ele disse e tudo mais, né? Porque ele estava a dormir fora por causa do seminário. Está tudo bem e tal. E na mesma altura, gente, que eu me sentei a fazer o vídeo, a fazer a oração para o vídeo, a oração de libertação para os filhos, foi quando ele me procurou, ele me estava a ligar, a dizer que estava a sentir um formigueiro no corpo dele que não parava. Ele saiu do seminário, voltou para casa, foi ao médico, não foi encontrado nada, está tudo bem, não foi preciso tomar medicamentos, não foi preciso nada, mas na altura estava a sentir aquele formigueiro. E o que eu vos quero dizer com isso é, se nós fazemos orações para o diabo, nós estamos a dar legalidade para ele trabalhar não só nas nossas vidas, como na vida, na nossa casa e na vida dos nossos filhos. Se nós fazemos orações para Deus, então nós estamos a pedir a Deus a abrir portas, eu nem vou dizer dar legalidade, né? A dar autorização, digamos assim, para que Deus entre na nossa casa, na nossa vida e na vida dos nossos filhos também, né? Então, cuidado, mais uma vez. Tu que se calhar dizes, eu ainda não sou cristã, eu cheguei neste vídeo por causa do título que me interessou. Entrega a tua vida, mas tu sabes, tu reconheces que tu estás no mau caminho, né? Que tu se calhar, assim como eu estava, tu estás no ocultismo. Tu já fizeste orações para os mortos, para os demónios. Tu já... Não interessa o que tu fizeste. Entrega a tua vida para o Senhor. Reconhece que tu erraste, reconhece os teus erros, reconhece que tu és pecador, que tu és pecadora, que tu precisas de um Salvador, que tu precisas de alguém que te justifique perante a Deus. Ajoelha-te, ou não te ajoelhas, não interessa se tu estás sentada, se tu estás de pé. Fala com Deus, diz: Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço e peço perdão, e peço-te que tu me purifiques, eu peço-te que tu me libertes desta vida. Eu sei que estar no ocultismo não é fácil de se libertar, né? Estás no ocultismo, então sai e pronto. Não é fácil, é uma prisão que muitas vezes eu tentei, muitas vezes eu ia fazer as orações a pedir perdão a Deus, porque eu sabia que era errado. Eu sabia, mas eu estava presa naquilo. Mas no momento que eu reconheci, não, eu não quero. Eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso. E eu me arrependi de coração. Então aí eu chamei o Senhor e Ele veio. E Ele veio na minha vida, gente. E Ele me libertou. E eu vos digo, não há coisa melhor do que sentir a liberdade que vem de Deus. Então, se tu estás nesta prisão e tu queres te sentir livre, clama a Deus. Diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Toma a minha vida nas tuas mãos. Aceita, Pai, a minha vida assim como é. Deus aceita, o Senhor vai te aceitar assim como tu estás neste momento. E se tu deixares, Ele vai te transformar, Ele vai fazer tudo novo na tua vida. Então, o primeiro passo é tu te assumires, tu te aceitares como pecadora, que tu não és merecedora de nada, mas pela graça, por amor que o Senhor tem por nós, tu podes ser livre e tu podes chegar até Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por causa da morte dele na cruz. O sangue derramado de Jesus te justifica. Não interessa quais foram os pecados que tu cometeste. Eu cometi o aborto, eu estava no ocultismo, eu
fiz muita coisa errada, mas eu me arrependi, eu confessei os meus pecados perante a Deus e eu estou aqui com uma nova vida, justificada por Jesus, e sei que não há nada nem ninguém que pode vir me acusar. O inimigo muitas vezes ele usa pessoas, né? Ele às vezes até fala nos teus ouvidos, mas ele não tem poder para te acusar. E tudo isso porque o Senhor Jesus morreu na cruz por ti, por mim, por ti e por todos nós. Então aceita o sacrifício de Jesus na cruz e arrepende-te dos teus pecados e recomeça uma nova vida com aquele que morreu para te dar a vida. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho é Jesus. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!